Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, mais um dia compartilhando o pão para que nós tenhamos a nossa fé edificada na rocha. Vamos lá? O versículo para nossa breve meditação encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 14 de Marcos, versículo 65, diz assim: Então alguns deles começaram a cuspir em Jesus, vendaram os olhos e deram socos. Profetize para nós, zombavam. E os guardas lhe davam tapas enquanto os levavam. Irmãos, quem disse que o caminho do propósito é fácil, mentiu. E se você acreditou, se iludiu. Aqui nós estamos lendo justamente o caminho do propósito de Jesus, a cruz. Ele estava caminhando e logo depois do julgamento entre o lugar da reunião em que tentaram arrancar algo de Jesus, que era justamente na casa de Caifás, e até levarem a Pilatos para ser julgado e condenado à morte, eles caminharam dessa forma, socando, humilhando, zombando do Senhor Jesus, tentando com toda forma que ele viesse a blasfemar ou que forçar alguma situação. O interessante é que na frente de Pilatos eles não fizeram isso e logo depois voltaram a fazer para o caminho para a cruz. Isso é um ponto que deve ser levado em consideração. Mas o que nós precisamos aprender com esse versículo? Primeiro, irmão, entender que o caminho do propósito não é fácil. As cuspidas fala de humilhação, era uma forma de humilhar uma pessoa que era pecadora no antigo contexto de Israel. Os fariseus, e não só os fariseus, como todo o povo, passavam perto diante dos coxos e dos cegos e cuspiam, como se eles tivessem feito algo e merecido o julgamento de Deus, e se colocavam no direito de julgar. Essa era uma prática comum. O soco é uma agressão física, irmão. Aqui já passa um pouco para raiva, para ira que o propósito desperta nas pessoas. E logicamente o Satanás quer que as pessoas ataquem com relação àquilo que é o propósito. Quem profetizava falava em nome de Deus, e o Senhor foi o maior profeta de Deus. Sim, o Senhor Jesus Cristo foi profeta também. Falou a voz do próprio Deus. Era como se escutava a voz de Deus no Antigo Testamento. A palavra fala que sem profecia o povo se corrompe. E eles zombavam justamente do propósito. Então, na estrada, meu irmão, da nossa cruz, na estrada do nosso propósito, encontraremos humilhação, tentarão vendar os nossos olhos para que nós não venhamos a enxergar, para que nós não venhamos a saber quem é que está fazendo isso, e também vão zombar do nosso propósito. E eu quero repetir novamente, meu irmão, se alguém te falou que era fácil, minha irmã, se alguém te falou que era fácil, mentiu. E se você acreditou, se iludiu. Não podemos nos iludir com a facilidade do caminho. Quem procurou facilidade encontrou com a dificuldade em servir a Deus. Servir a Deus realmente não é fácil, principalmente no mundo de hoje, irmãos. Nós lidamos com muita zombaria, mas nós precisamos entender que tudo que Deus faz tem um propósito, tudo que Deus permite tem um propósito. Aqui era a ação permissiva de Deus. Nós também não podemos confundir a ação, a vontade de Deus com a permissão de Deus. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A permissão é necessária para aperfeiçoamento, e aqui no caso para quê? Para que os outros viessem a crer que Jesus Cristo era, de fato, o Filho de Deus. Só creriam depois de toda a humilhação que ele passou e que ele fosse ressuscitado pelo Espírito de Deus. Então tudo que Deus permite no caminho do propósito será necessário para que outros venham, através da nossa história, crer que ele existe, que ele é poderoso para reverter qualquer situação. Enquanto isso, Deus usa Satanás. Agostinho costumava falar que era o diabo de Deus para justamente limar, lapidar o coração do crente em obediência e também resistência. E pensando nisso, quero deixar um versículo com vocês que está em Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz que todas, e na etimologia da palavra é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Vamos orar por isso?
Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã, Pai, que estão seguindo firmes o Senhor em propósito, que já identificaram e perceberam o levante do inimigo quão grande. Dá-nos força para suportar a afronta, Pai. Dá-nos força para que nós fiquemos de pé. Dá-nos força, Senhor, para que possamos resistir bravamente todos os ataques do inimigo e que para que possamos agradar o Teu coração, para que outros venham crer que a mão do Senhor é que fez essas coisas. É o que nós te pedimos hoje, Pai. Fortaleça o nosso coração para que possamos resistir ao diabo até que ele fuja. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. E eu quero terminar, meu irmão, te dizendo que, para surpresa de muitos, você ainda está de pé. Que Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.